Como Jesus está realmente presente, corpo e sangue na hóstia? Mensagem do dia 18 de agosto de 2018. Senhor, quão profunda é a Tua palavra. Obrigado por revelar o poder que Suas palavras têm quando são ditas em total fé. Queridos moradores do coração, eu me deparei com um comentário que queria expandir e acho que isso dará a todos nós mais compreensão sobre como o pão e o vinho são transmutados no corpo e no sangue de Cristo. Um de nossos familiares observou que ele podia entender agora como isso acontece quando se fala na palavra de Deus sobre o pão e o vinho. O Espírito Santo desce para transformar os elementos no corpo e no sangue. Na verdade, o Espírito Santo está honrando as próprias palavras de Deus faladas na fé. Sim, isso também me chamou a atenção na mensagem que acabei de publicar. Então, quero compartilhar com você as palavras usadas que afetam essa mudança. Novamente, é a palavra de Deus que falada na fé, que realiza o propósito para o qual Ele a enviou, isto é, transformar o pão e o vinho em seu próprio corpo e sangue para compartilhar com você e eu. Lembro-me da primeira vez, como uma cristã evangélica e cheia do Espírito, quando assisti a uma missa nos arredores da Pensilvânia. Eu não sabia o que estava esperando, mas tinha ouvido todo tipo de rumores sobre a idolatria do pão usado para a comunhão, a alquimia, transformando-o em sangue e todo tipo de rumores sobre o que acontecia em uma missa católica. E eu quero dizer que isso foi um choque, porque minha boca se abriu quando as palavras da consagração e a missa foram ditas. E aqui estão eles. Enquanto eles estavam no jantar, ele tomou o pão e lhe deu graças e louvor, falando ao Pai. Ele partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é entregue a vocês. No final daquela ceia, sabendo que ele deveria conciliar todas as coisas para si mesmo, pelo sangue da sua cruz, ele pegou a taça cheia de vinho. Mais uma vez, ele lhe deu graças, entregou a taça a seus amigos e disse: Tomem este e bebam dela. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que foi derramado por vocês e por todos, para que os pecados sejam perdoados. Façam isso em memória de mim. Agora, isto está escrito palavra por palavra, no 6º capítulo de João, no Novo Testamento. E eu reconheci essas palavras. Mas imagine o quão estúpida eu me senti por ouvir mentiras sobre a missa. Eu estive totalmente humilhada por ter escutado e concordado com as pessoas que criticavam isso e chamavam de feitiçaria. Enquanto a missa continuava, mais escritura. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá novamente. Morrendo, você destruiu nossa morte. Subindo, você restaurou a nossa vida. Senhor Jesus, vem em glória. Senhor, pela tua cruz e ressurreição, tu nos libertaste. Você é o Salvador do mundo. E assim por diante, mais escrituras se espalharam por todo o serviço. Sem mencionar o fato de que na primeira metade da missa, chamada de liturgia da palavra, houve mais 3 leituras da Bíblia e os Salmos. Um era do Antigo Testamento, ou as cartas e a leitura do Evangelho, e todos amarrados por temas. Escusado seria dizer que quem pensava que não havia Bíblia em um culto católico estava terrivelmente mal informado e, obviamente, nunca verificou essa declaração pessoalmente. Então, essa prática foi tirada diretamente das próprias palavras da boca de Jesus na última ceia e realizada e celebrada da mesma maneira na igreja primitiva. E, novamente, escrito em um serviço em Jerusalém por Tiago em 60 depois de Cristo e levado adiante fielmente através de todas as mudanças pelas quais a igreja passou até o dia de hoje. A próxima pergunta é: quem está qualificado para falar as palavras da consagração sobre o pão e o vinho? Alguém pode fazer isso? Ou o Senhor ordenou que alguns fizessem isso? Jesus
Eu poderia tentar responder isso do meu conhecimento limitado, mas eu prefiro que você explique isso para nós. Assim eu não ofendo a você e não ensinarei errado. Esperei alguns momentos e ouvi. Claire, você nunca me ofenderá seguindo os meus passos, meu exemplo e o que está escrito nas Escrituras. Quando os apóstolos se reuniram para discutir um artigo de fé, como a circuncisão, que Paulo disputou com Pedro, foi necessário que todos eles chegassem a um acordo. Neste caso, Pedro estava errado e corajoso o suficiente para admitir isso. A circuncisão não era necessária para a salvação. Paulo estava correto. Na verdade, o que eu tinha dado a você, Claire, é que aquele batismo substitui a circuncisão como um sinal de adesão à comunidade cristã, e no 8º dia, como era o costume, assim como a criança tendo voz ou não, ele seria circuncidado. É correto os pais batizarem uma criança na casa de Deus sem a sua palavra, através da tradição do bar mitzvah. Mas, mais tarde, na vida, a decisão pode ser tomada ou confirmada de que ele ou ela quer se tornar um membro e aderir aos ensinamentos, vivendo uma vida santa como foi estabelecido nas promessas batismais repetidas pelos pais do batismo. Veja, Claire, alguém tinha que ter a última palavra. A última palavra sobre heresia. Tantas mutações da fé que eu entreguei aos apóstolos estavam ocorrendo. Como Satanás estava com muita pressa para distorcer e destruir a igreja, roubando-a dos princípios salvadores da verdade, que eu vivi e passei para os apóstolos. Nesse ponto, tinha que haver uma hierarquia, tinha que haver uma palavra final. Minha intenção era que Pedro, juntamente com os outros apóstolos, tivessem um acordo unânime, porque todos eram guiados pelo meu Espírito. Mas quando o homem começou a viver de acordo com as concupiscências da carne, por propriedades e riquezas, ganância, propriedade e ganhos políticos, esses se tornaram a norma para a tomada de decisões críticas. Dinheiro, terras e jurisdição nunca deveriam ter entrado nisso. Orgulho, ganância, inveja e domínio sobre os outros assumiram o controle de um processo que deveria ser mantido com os mais puros motivos, defendendo e protegendo a querida fé que eu transmitia a eles. No entanto, eu havia estabelecido uma hierarquia e de alguma forma precisava ser mantida. A tragédia aconteceu quando os homens viram a oportunidade de controlar as pessoas, de modo que não podiam participar dos sacramentos a menos que pagassem dízimos e outras ofertas. Toda a doutrina da purificação antes do céu foi levada a extremos caluniosos para sugar as viúvas de seu sustento e cortejar o favor dos ricos. Como isso foi desagradável para mim. Foi quando Martinho Lutero trouxe a revolução para a igreja, de forma bastante ingênua, já que ele não tinha visto o que os homens maus fariam, agindo em nome de Satanás para roubar da igreja os mais preciosos dons da fé. Tudo o que ele podia ver era o abuso. No entanto, Claire, eu tive que manter uma hierarquia de algum tipo, e havia alguns homens honestos e justos no comando da igreja naquela época. Eles detestavam os abusos também, mas os mais poderosos eram mais numerosos do que eles. A igreja se desviou seriamente para a política e o privilégio, permitindo que reis e rainhas dominassem a política da igreja para o bem de seu país. Quão mau este sistema foi! Oh, quão mau isso foi! Cada homem estava nele para si, e não para mim, ou para os pequeninos que vim para salvar. Sabe, pessoal, quando ele estava relatando isso para mim, eu pensei no filme A Missão
E como foi trágico com a Espanha e a França naquela área da América do Sul, a missão, e como eles massacraram aquelas crianças, aqueles nativos que se converteram e se tornaram cristãos. Oh, meu Deus! Essa foi a coisa mais trágica. E tudo isso foi sobre política, dinheiro e terra. O Senhor continuou: Estou reordenando a igreja. A ordem começa em meu coração, com almas que habitam o coração. Pessoas que conhecem, amam e honram o desejo do meu coração. Pessoas que passam horas na minha presença, amando e me apreciando por quem eu sou, não pelo que elas podem obter de mim. Ainda assim, eu preciso de uma hierarquia para a minha igreja. E por essa razão, a ordenação é válida e mantida viva. Você entende quando no Jordão João me disse: é você quem deveria estar me batizando? E aqui está a parte da escritura a que ele está se referindo. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Jesus respondeu: assim seja agora. É apropriado que cumpramos toda a justiça desta maneira. Então João permitiu-lhe. Mateus capítulo 3, versículo 13 a 15. Ok, então eu vou sair na água aqui. E vou dizer que aqui estava João, honrando quem ele sabia que era o Messias. Pelo menos eu acho isso, porque eles eram primos. Elizabeth e Maria sabiam quem elas estavam dando à luz. Como poderia João não saber que ele era o Messias? Ou talvez ele acreditasse que Jesus era o Messias, mas ainda não tinha uma certeza, até que ouviu do Senhor. E o Senhor disse a ele: aquele que descer o meu espírito é o único. Então, aqui Jesus vem até João Batista. E creio que João Batista, em seu coração, o reconheceu, mas estava sendo muito cauteloso. Em Isaías, capítulo 11, versículo 1 ao 3, diz: virá um rebento do tronco de Jessé, e um ramo de suas raízes frutificará, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aqui, Jessé era o pai do rei Davi, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. E o seu deleite será no temor do Senhor. Ele não julgará pelo que seus olhos veem, nem decidirá disputas pelo que seus ouvidos ouvem. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 3. E então, em Isaías 42. Eis aqui meu servo, a quem eu sustento, meu escolhido, em quem minha alma se deleita. Eu coloquei meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. E aqui quero citar um site chamado modelsofeschatology.com. O povo judeu estaria familiarizado com essas promessas do Espírito sendo sobre o Messias. Então, a fim de aceitar Jesus como Messias, eles têm que saber que o Espírito do Senhor está sobre ele. Interessante. Essa é a parte da escritura que ele leu naquele dia, em Nazaré, que o colocou em tantos problemas. O Espírito do Senhor está sobre mim. Continuando com o que este cavalheiro diz. É por isto que todos os 4 evangelhos fazem questão de mencionar o Espírito de Deus descendo sobre Jesus em seu batismo. O Espírito do Senhor precisa vir e repousar no Messias para cumprir sua profecia. João explica o papel do batismo. O Espírito de Deus virá sobre alguém que ele batiza. Nesse processo, que nos diz a verdadeira razão pela qual Jesus precisa ser batizado. Mas preste muita atenção ao testemunho de João sobre este assunto. Embora ele reconheça Jesus como alguém especial, ele afirma 2 vezes que não sabe quem é o Messias até que o Espírito revele essa pessoa. João capítulo 1, versículo 31 ao 34, ele disse: eu mesmo não o conhecia, mas para este propósito vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. E João deu testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba
e ela permaneceu sobre ele. Eu mesmo não o conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar com água me disse: aquele em quem você vê o Espírito descer e permanecer, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. E vi e dei testemunho do que este é o Filho de Deus. Jesus continuou: Isso explica muito bem. Havia uma certa ordem a ser seguida para que o Espírito Santo pudesse descer sobre mim, dando testemunho de que eu era o Messias. Se eu tivesse concordado com João e dito: claro, eu estou sem pecado, então eu vou te batizar, não haveria razão para eu ser batizado. Se eu tivesse feito isso, a Escritura não poderia ter sido cumprida, dando testemunho de mim como o Messias. Então, veja você, eu me humilhei para que a ordem das Escrituras não fosse violada pelo meu próprio raciocínio humano. Existe uma ordem para tudo, meus filhos. Há uma ordem para a minha igreja que eu honro e desejo que aqueles que me amam honrem também. Quando eu soprei sobre os discípulos, eles se tornaram apóstolos para serem fortalecidos pela descida do Espírito Santo no Pentecostes. Agora você me pergunta: quem está autorizado a invocar o meu Espírito sobre os elementos a serem transmutados em meu corpo e meu sangue sob a aparência de pão e vinho? A resposta é bem simples: aqueles que foram ordenados em sucessão apostólica estão autorizados a fazer isso. Senhor, você está dizendo que somente os padres católicos podem fazer isso? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo: qualquer um que tenha sido ordenado por um supervisor, que ele mesmo tenha sido ordenado em sucessão apostólica. Há centenas de grupos dissidentes, Claire, que foram ordenados por aqueles sob sucessão apostólica. Centenas. Na maior parte, são aqueles que abandonaram as instituições por causa da corrupção que suas consciências não suportariam por muito tempo. Eles ainda são meus sacerdotes e meus bispos, e na verdade, minha igreja. Mas então surge o problema: quem tem autoridade para proteger a doutrina? Até eu voltar, Claire, isso é muito disputado. Mas vou dizer isso: aqueles que aderem às Escrituras sem acrescentar ou subtrair a minha visão são honrosos. Isso não exclui as manifestações atuais do meu espírito, uma vez que o corpo está vivo, crescendo e animado por movimentos ordenados por Deus para se adequar aos tempos e condições que estão sempre mudando. No entanto, minha palavra nunca muda. É eterna. E algum dia, todos os fragmentos serão reunidos em uma única Bíblia. Mas, para o assunto em questão, sobre orar sobre os elementos. Você se lembra quando você e Ezequiel estavam enganados a pensar que vocês foram ordenados espiritualmente e que podiam fazer esses serviços? Ah, eu me lembro. Que vergonha eu passei 22 anos atrás. Sim, eu me lembro. Ezequiel recebeu uma visão, na qual nos foi dito que a ordenação foi confirmada em Ezequiel no Espírito. Mas então, um dia depois, em uma missa, Maria apareceu a Ezequiel e disse: o que você está segurando em sua mão não é a verdadeira presença de meu filho. A verdadeira presença está naquela igreja ali. Uau! Isso foi um alerta para nós ou o quê? Então nos arrependemos e consertamos nossos caminhos, voltando à missa da igreja para receber Jesus. Ele continuou: e esse evento teve um grande significado em suas vidas, Claire, porque o preparou para defender a verdade sobre a ordenação. Agora, neste dia, eu quero um remanescente, mas quero que eles sejam ordenados. A igreja teria estado em frangalhos há muito tempo
se alguém reivindicasse a autoridade que não lhes foi conferida através da ordenação em sucessão apostólica. Como está, há muitos grupos dissidentes, alguns dos quais ainda precisam de correção. Eu não estou falando sobre os protestantes. Eu estou falando sobre grupos dissidentes católicos e ortodoxos. Aqueles que eu chamei da hierarquia para preservar a fé. Você e Ezequiel são ambos assim. Vocês são ambos ordenados e ambos bispos em meus olhos. Nos primeiros 3 séculos, as mulheres foram ordenadas também a bispos. Mas então, em Roma, as coisas se tornaram distorcidas e muitos homossexuais confessaram ser convertidos, mas não foram. O objetivo então era tirar as mulheres das posições de autoridade. E o culto homossexual foi subterrâneo, mas ainda tinha um enorme poder na política da igreja. Estou restaurando as mulheres aos seus devidos lugares de autoridade. Quando eu voltar, vou reordenar a igreja do jeito que eu queria que fosse. E as mulheres tiveram um papel de liderança a desempenhar. Não usurpando a autoridade masculina, mas com sua própria autoridade delicada e materna. As mulheres santas são altamente capazes de administrar a igreja como uma família, que foi o que eu pretendi primeiro. Mas enquanto isso, estou fazendo provisões para que meu povo me receba espiritualmente. Isso significa que seu desejo por mim será cumprido, mesmo que você não tenha as faculdades de ordenação, que, a propósito, estou disponibilizando através de Claire e Ezequiel. Senhor, por favor, devo dizer a eles isso? Já está na hora, você não diria, Mãe Claire? Queridos, nunca foi minha intenção trazer todas essas coisas. Deixe-me explicar para vocês. Eu vejo como vocês se atrapalham e estou ciente de que vocês não têm a graça de superar alguns hábitos e obstáculos importantes em suas vidas. Eu comecei a ver isso cerca de 2 meses atrás, a ponto de isso ser profundamente doloroso. Mas eu tive que esperar que o Senhor mandasse este ensino em seu próprio tempo. E agora é o tempo dele. As 2 coisas que mais me ajudaram a superar minha vil e miserável humanidade foram a Eucaristia, a verdadeira presença de Jesus, o corpo e o sangue, e intercessão, com o exemplo deles, 2 santos, e, particularmente, a Mãe de Jesus e suas orações. Seu exemplo de humildade e amizade íntima com seu filho fez toda a diferença em minha vida. E sei que pode fazer o mesmo por você, porque é para os outros. Você vê? O Senhor te chamou para ser uma família, não uma instituição. A primeira coisa que notei depois de aprender sobre a igreja é que os evangélicos e protestantes tendem a ter essa grande mesa entre Jesus e a alma, um sentado do outro lado. Nesta mesa está a palavra de Deus, concordâncias, traduções, todos os tipos de interpretações, mas que tudo isso deve ser feito somente pelo livro. Isso, para mim, é muito desanimador e estéril. A abordagem da igreja primitiva era um assunto de família. Por um lado, não havia Bíblia, apenas as cópias nos pergaminhos do Antigo Testamento. Mas havia Jesus e os homens e mulheres juntos, em um ambiente familiar com os discípulos e apóstolos. A igreja nas casas era a expressão perfeita desta igreja familiar. E o foco estava no amor, caridade e obediência. Não havia mesa com as escrituras, porque elas ainda não haviam sido escritas. Havia autoridade, sim, mas em um ambiente mais familiar do que institucional. Assim, Maria desempenhou um papel importante enquanto estava viva, de maneira maternal, compartilhando com Lucas os detalhes da vida de Jesus e orando por esse grupo de homens. Como Jesus implicitamente disse: mulher, eis seu filho, para João ao pé da cruz, sugerindo que ela tinha um papel materno
a desempenhar com todos os apóstolos que João ali representava. E toda a sua vida foi envolvida em torno de servir as necessidades dos apóstolos em oração e transmitir a eles o que era necessário para eles saberem sobre a vida do Senhor enquanto escreviam as Escrituras. Historicamente, Lucas passou muito tempo com Maria em Éfeso, quando escreveu o Evangelho de Lucas. Eu percebi então que não era membro de uma família monoparental. Eu tenho um pai celestial e uma mãe, escolhida e criada pelo Pai para completar esta família celestial também. O interesse de minha mãe é me ver unida a Jesus para sempre, vivendo para Ele, vitoriosa sobre minha carne e orgulho. Para este fim, ela é apenas uma intercessora e instrutora, no sentido de que, quando você considera sua mansidão, perseverança, fé e disposição de dar seu filho para nós para expiar nossos pecados, ela fez o sacrifício final. Por quê? Porque o coração dela era perfeito para Deus Pai e ela só queria o que Ele queria. Quando você pensa sobre isso, como poderia ser de outra maneira? Como a mãe do Messias poderia ser menos mulher do que ela? Bem, no casamento em Caná, Jesus a estabeleceu como a intercessora que poderia influenciar o coração de seu filho com apenas um suspiro. Aos pés da cruz, ele designou-a novamente como mãe da igreja primitiva e ratificou-a, registrando nas Escrituras sua presença em eventos cruciais, como o Pentecostes. Então, eu queria que você tivesse esses dons, essas ferramentas. Esses ajudam na santidade. Mas eu tive que esperar o tempo de Deus para compartilhar o que eu aprendi sobre seu papel na igreja primitiva e o poder da Eucaristia que se transforma com o próprio Cristo em seu DNA. O que eu acredito que o Senhor não quer para você é estar sobre um governo institucional corrupto que, na verdade, agora foi tomado por Satanás. Desde os anos 30, os comunistas se infiltraram na Igreja Católica em todos os níveis. Ditaram certas políticas, perseguiram os santos, escreveram livros didáticos e determinaram o currículo universitário católico. Quão sério é isso? E agora eles estão no ponto de dissolução. Mas essa não é a igreja remanescente. O Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos aquele remanescente. As pessoas que vivem no coração de Deus e desejam apenas a verdade. Nós fomos para o subterrâneo, por assim dizer, para levar adiante os dons amados que Jesus deu à sua igreja. E você sabe, eu lutei com toda essa atitude da igreja católica, supostamente sendo a igreja que Jesus fundou. Até que alguém sentou comigo e começou a ler para mim as datas e os fundadores de outras igrejas, como Martinho Lutero, Calvino e todas essas pessoas diferentes que começaram igrejas. Eles começaram uma igreja em uma determinada data e em um determinado lugar. Mas apenas uma pessoa começou uma igreja em Jerusalém, 30 depois de Cristo. E foi Jesus. Então eu entendi naquele momento: bem, isso mesmo, é a sua igreja. Isso é verdade. Não importa o quão ruim pareça agora, eu tenho que dizer que a maneira que Jesus foi espancado e açoitado é a maneira como a igreja dele parece agora. É uma bagunça. Alguns anos após o falso fiasco do sacerdócio com Ezequiel, encontramos um lugar onde ele poderia ser ordenado em sucessão apostólica. Agora, na noite anterior à ordenação, Ezequiel teve um sonho. Nele estava o Papa João Paulo II em uma pequena igreja subterrânea, usando uma camisa de flanela, xadrez, vermelha e preta, e jeans, junto com muitos cardeais e outros candidatos na sala. Ele estava distribuindo o missal e as vestes sacerdotais. Ezequiel recebeu um conjunto dessas coisas, mas um cardeal objetou: mas ele não tem treinamento. E o Papa respondeu: não temos tempo para treinamento, temos que nos mudar agora. Esse foi o fim do sonho. E é interessante, porque Ezequiel teve várias experiências com o Papa em sonhos, que duraria horas,
onde eles se sentavam e conversavam, e foi realmente muito especial. No dia seguinte, um bispo da linhagem da Holanda de Utrecht, que remonta a Pedro em Antioquia, veio à nossa casa para a ordenação. Nós servimos em áreas rurais, onde havia muitas famílias fechadas e muito pobres no Novo México, que não conseguiam chegar à missa. É claro que a igreja institucional nos negou de sermos independentes, mas sabíamos que o Senhor estava nisso. Então continuamos em frente. Então, depois de alguns anos de serviço, Ezequiel foi nomeado bispo e ordenado por um bispo ortodoxo russo independente, já que nosso bispo estava se aposentando. Mas, a essa altura, estávamos operando fora da legítima instituição romana e éramos o que você chamaria de independente. Vários anos após sua nomeação, o Senhor falou a Ezequiel para me ordenar ao sacerdócio como uma mãe de almas e também me instalar como bispo. Então, o Senhor nos chamou e voltamos para a igreja primitiva. Esse foi o nosso modelo, a maneira que Jesus estabeleceu desde o começo. Aqueles primeiros 3 séculos na igreja foram o nosso modelo de como Jesus queria tirar a igreja da corrupção e da pureza original que ele havia escolhido para ela. Meus queridos, eu compartilho tudo isso com vocês, então vocês entenderão nossa jornada. Tem sido longa. Nós não somos parte da instituição católica romana. Somos pequenos ninguéms. E mais do que felizes em continuar assim. Mas, tanto quanto você e a Eucaristia, vamos continuar com o que Jesus nos explicou. Bem, eu sei por experiências passadas que os católicos e ortodoxos ensinam que o sacerdote ordenado é o único que tem a unção para consagrar, porque esta é a maneira pela qual Jesus ordenou aos apóstolos, inspirando e conferindo autoridade. Veja em João capítulo 20, versículo 23. Mas neste dia e idade, aprendemos que há outro requisito. Ele deve verdadeiramente acreditar na transubstanciação para que isso aconteça. Tem sido notado que alguns dos sacerdotes modernos não acreditam na presença real, caso em que o Espírito Santo não transforma os elementos. A fé deve ser autêntica. Mas eu quero te dar uma palavra aqui, e eu quero dizer: não enlouqueça e comece a questionar sobre o que o padre realmente acredita, porque o Senhor está fazendo a diferença. Não caia nessa armadilha. Isso é uma grande armadilha, e isso só causa insegurança e divisão. Então, para confirmar que isso realmente acontece, a transmutação do pão e do vinho, houve centenas de fenômenos em que a hóstia começa a sangrar sangue humano real. Outras vezes, a hóstia tem outros presentes, como uma imagem ou uma área elevada em forma de coração. Já vimos 4 milagres eucarísticos até hoje. Agora, eu nunca vi o milagre da Eucaristia nas mãos de uma pessoa leiga, mas eu ouvi rumores de que Heidi Becker, quando ela orou sobre o pão, experimentou um milagre onde sangrou. Eu não estava lá e não conheço nenhum detalhe. Foi-me dito, mas não consegui verificar. E em outras igrejas, as pessoas estão acostumadas a dizer: eu comunguei ou recebi a comunhão. Mas quando você realmente entende o que Jesus está transmitindo para nós na presença real, nós dizemos: eu recebi Jesus. Que diferença! Mas até que eu veja um milagre como esse, pelas palavras de alguém que não foi ordenado, eu seria muito cautelosa em acreditar que você realmente tem o corpo verdadeiro e o sangue de Jesus. Você se lembra em ensinamentos anteriores, em preparação para o arrebatamento, e aqueles que seriam deixados para trás, sem qualquer forma de obter o corpo e o sangue de Jesus. O Senhor me deu um ensinamento para aqueles que foram deixados para trás. Jesus, eu realmente não posso ir mais longe sem você neste momento. Ele começou a falar novamente. E meu amor, eu já expliquei isso antes. Nada do que eu disse então mudou. Eu estou com todos. E cada um de vocês que desejam entrar na doçura da comunhão comigo.
Este é um tempo como nenhum outro na história. Alguns dos que são ordenados e dizem que são sacerdotes levam uma vida dupla e não acreditam na minha real presença. Portanto, não pode haver transubstanciação. O pão permanece pão e o vinho permanece vinho. Como você sabe? Se você é sensível à minha presença, pode sentir quando estou lá e quando não estou. Eu me lembro da época em que na Igreja Católica, quando me ajoelhei, ouvi: eu estou aqui. E eu sabia que Jesus estava realmente presente no exercício que estava reservado no tabernáculo na frente daquela igreja. Jesus continuou: porque você estava genuinamente procurando pela verdade, Claire. Eu revelei minha presença para você. Agora você está ensinando essa presença para os outros. Mas como eu disse antes, estes são tempos como nenhum outro. Vocês devem conhecer uns aos outros e me conhecer pelo Espírito. Você não pode confiar na ordenação. Meu povo precioso, como eu amo você. Como eu me afligi por você ter perdido esses dons que concedi a você durante toda a minha vida, e especialmente na última ceia. Agora você tem uma decisão a tomar. Você confia neste vaso para lhe dizer a verdade sem coloração e acréscimos? Você confia que eu estou falando através dela? A confiança leva tempo. E se você está aqui há algum tempo, talvez tenha passado a confiar nela. Mas uma coisa em que você pode confiar inegavelmente é a minha palavra. As Escrituras não mentem. E se você pode ver a verdade no discurso do pão da vida e na última ceia, então você tem todas as evidências que você precisa. Mas a convicção vem do coração. E eu vou convencer aqueles de vocês que buscam apenas a verdade. Vou convencê-los para que vocês saibam quem eu sou com vocês na Eucaristia. Quando você me recebe em seu corpo, nos tornamos uma só carne. Quando você me recebe, recebe meu DNA e muito mais. Coragem, fé, amor e força para perseverar. Mas quando você vier me receber, por favor, venha com total honestidade. Confesse-me suas falhas e pecados e peça para ser perdoado e curado. Confesse que você acredita que eu estou presente e me recebe, esperando receber tudo o que você precisa para continuar. Pergunte isso. Desenhe de mim. Espera-me na fé para que parte. Faça demandas em meu corpo e sangue em fé para ser curado. Por favor, meus filhos, espere ser curado. Espere encontrar a paz. Espere ser autorizado. Eu anseio por dar-lhe esses dons, mas não me receba sem fé de que você está feito inteiro por minha morada em você. Naqueles momentos após a comunhão, permaneça comigo e espere ouvir a minha voz, ver meu rosto, sentir o meu toque. É nesses momentos que estamos mais próximos em nossa união uns com os outros. Você receberá muitas descobertas e confirmações nesse momento. Mas, Senhor, o que eles fazem se não tiverem um padre para lhes dar a comunhão? Você está dizendo a eles para irem à Igreja Católica? Jesus continuou: Filhos, se você não tem onde ir para me receber, ainda estou com vocês e honro seu desejo de me receber. As graças serão concedidas a vocês de acordo com a sua fé, se vocês me receberem, em absoluta confiança de que estou presente para vocês. Isso não significa que a transubstanciação tenha ocorrido. Significa que meu coração está tão dilatado e apaixonado por vocês que desejo dar-lhes todas as graças que vocês procuram, especialmente a mais importante: unir-se a mim.
Se você deseja de todo o seu coração estar unido a mim, eu me unirei a você de uma maneira muito especial, sem a presença real. Neste tempo da história, estou dando-me em abundância para as necessidades do meu povo que foram roubadas e enganaram a própria substância da vida. Espere que eu esteja presente e lhe dê graças. Mesmo assim, receba-me na fé. Diga: Jesus, eu sei que você está aqui. Estou tão profundamente precisando de você. Por favor, esteja presente para mim quando eu receber a comunhão. Com certeza vou agir de acordo com os desejos puros do seu coração. Eu te prometo isso. Eu te abençoo, meus preciosos. Há tanto que tenho para vocês. E mesmo neste momento, estou concedendo graças de fé e discernimento a vocês. Busque-me diariamente no culto de comunhão ou na missa, e eu irei até vocês, concedendo as graças mais necessárias para a saúde de suas almas.